Há muito tempo, cerca de 6 milhões de anos, um ramo da árvore evolutiva se separou. Foi então que os ancestrais diretos dos humanos modernos iniciaram seu próprio caminho, distanciando-se definitivamente dos primatas com quem antes compartilhavam laços estreitos. 2.800.000 anos atrás, surgiu o gênero Homo, marcando o início do que chamamos de humanidade. Contrariando a ideia de que sempre estivemos sozinhos, quando Homo sapiens sapiens apareceu, há aproximadamente 200.000 anos, havia pelo menos 6 outras espécies humanas coexistindo. Algumas, como o Homo erectus, demonstraram uma resiliência impressionante, persistindo por 2 milhões de anos, 10 vezes mais do que nossa própria espécie até agora. Esses parentes próximos tinham capacidades cognitivas semelhantes às nossas, vivendo em grupos, enterrando seus mortos e desenvolvendo culturas distintas. A convivência entre tantas formas humanas deve ter sido complexa, talvez tensa, talvez cooperativa. O que se sabe é que por volta de 10.000 anos atrás, todas as demais linhagens haviam desaparecido. Fragmentos de seu legado permanecem em nosso DNA. Traços neandertais e de outros grupos indicam encontros íntimos, embora não suficientes para unificar as espécies. As razões exatas de sua extinção seguem envoltas em mistério. Competição por recursos, conflitos localizados ou mudanças ambientais podem ter desempenhado papéis decisivos. Durante centenas de milhares de anos, o progresso foi lento. A virada veio com o domínio do fogo, há cerca de 300.000 anos. Além de afastar predadores e aquecer noites geladas, as chamas permitiram cozinhar alimentos, liberando mais nutrientes e impulsionando o crescimento cerebral. Com isso, sociedades de caçadores-coletores floresceram, utilizando ferramentas de pedra e madeira, planejando com antecedência e, crucialmente, comunicando-se por meio da fala. Essa era a humanidade real, não a de hoje, cercada de confortos, mas uma existência crua, criativa e profundamente interconectada, muito antes de a civilização erguer seus primeiros muros. Imagine viajar no tempo e trazer uma criança de dezenas de milênios atrás para o presente. Até onde poderíamos ir sem que ninguém percebesse algo fora do comum? Anatomicamente, somos iguais desde cerca de 200.000 anos atrás, mas comportamentalmente, o marco parece estar em torno de 70.000 anos. Antes disso, provavelmente faltariam mutações genéticas essenciais para a linguagem plena e pensamento abstrato. Foi por volta de 50.000 anos atrás que tudo acelerou. Ferramentas se tornaram mais refinadas, ornamentos surgiram, rituais ganharam complexidade. O cérebro humano, agora dotado de capacidade multiuso, aliado a uma língua mais rica, permitiu transmitir ideias com precisão inédita. Essa combinação gerou algo único na natureza: cooperação flexível em grandes grupos. Não éramos os mais fortes, nem os mais ágeis, mas podíamos organizar centenas, depois milhares, em torno de ideias compartilhadas. Essa nova habilidade transformou a trajetória da espécie. Pela primeira vez, o conhecimento não dependia apenas da herança genética. Podia ser acumulado, preservado e expandido de geração em geração. Ainda assim, por mais de 40.000 anos após essa revolução cognitiva, a vida cotidiana mudou pouco. Nossos antepassados seguiam como caçadores-coletores, mas eram mestres em seu ofício. Conheciam cada planta comestível, cada padrão climático, cada rastro de animal. Suas habilidades motoras eram apuradas, seus corpos, moldados pela exigência diária, talvez até mais robustos que os dos atletas atuais. Sua capacidade mental individual era imensa. Alguns estudos sugerem que seu volume cerebral médio superava o nosso. Tudo isso mudou radicalmente há cerca de 12.000 anos. Em regiões distintas, como o Crescente Fértil, a China e Mesoamérica, grupos humanos começaram a domesticar plantas e animais. Assim nasceu a agricultura, inaugurando uma nova era. Não mais nômades, mas construtores de vilas, depois cidades, depois civilizações. O mundo normal que conhecemos hoje tem raízes nesse momento, e não antes. Até cerca de 12.000 anos atrás, cada pessoa precisava dominar uma infinidade de habilidades para sobreviver. Rastrear presas, identificar plantas, construir abrigos,
ler o clima. Com o advento da agricultura, tudo isso começou a desmoronar, não no sentido negativo, mas no de transformação radical. Pela primeira vez, era possível depender do trabalho alheio. Alguém podia se dedicar inteiramente a aperfeiçoar arados, selecionar sementes ou criar rebanhos mais resistentes. Esse excedente alimentar, especialmente com grãos, fáceis de armazenar, permitiu acumular recursos, e onde há estoques, há necessidade de protegê-los. Assim, surgiram assentamentos fixos, cercas, muralhas primitivas. A convivência em espaços densos exigiu regras, líderes, sistemas de troca. Da aldeia à cidade, da cidade ao reino, daí ao império. A escala da organização humana cresceu vertiginosamente. Com mais gente em contato constante, ideias circularam como nunca. Técnicas se aprimoraram, conhecimentos se cruzaram. O progresso, antes quase imperceptível, tornou-se acelerado e depois exponencial. Há cerca de 500 anos, a revolução científica redesenhou nossa compreensão do cosmos, da matéria e da vida. Séculos depois, máquinas começaram a substituir músculos, inaugurando a era industrial. No último século, veio o computador. Na última geração, a internet. Em termos evolutivos, foi um piscar de olhos. Desde o surgimento dos primeiros Homo, passaram-se cerca de 125 mil gerações. Humanos anatomicamente modernos existem há 7.500 gerações. Civilizações estruturadas, apenas 500. Ciência sistemática, 20 gerações. A rede global que conecta bilhões, uma só. Vivemos hoje na era de maior abundância, longevidade e poder coletivo da história humana, mas também na que mais alterou a crosta terrestre, a atmosfera e a biodiversidade. Nosso planeta carrega agora as marcas profundas de uma espécie que aprendeu, em tempo recorde, não só a sobreviver, mas a moldar o mundo inteiro à sua imagem. Hoje, iluminamos a escuridão com constelações artificiais e lançamos seres humanos dentro de cápsulas metálicas além da atmosfera. Alguns até tocaram o solo lunar. Robôs nossos exploram desertos marcianos, enquanto telescópios, olhos feitos de lentes e algoritmos, enxergam bilhões de anos no passado cósmico. O conhecimento acumulado por um adolescente comum supera o de sábios do século XVII. Dominamos a Terra, sim, mas esse domínio é tênue. Geneticamente somos quase idênticos aos humanos de 70 mil anos atrás. A diferença está no modo como vivemos. Nossa rotina moderna, com cidades, redes digitais e cadeias globais de suprimentos, ocupa menos de 0,1% de toda a jornada humana. É um piscar de olhos na escala do tempo evolutivo. Construímos uma civilização que se assemelha a um arranha-céu erguido às pressas. Não sabemos ao certo se suas fundações são rocha firme ou areia movediça. E talvez por isso valha lembrar, quando o trem atrasa, o lanche esfria ou alguém furta a fila, esses aborrecimentos surgem dentro de um mundo profundamente artificial e extraordinariamente recente. Esse universo que damos por certo é, na verdade, uma invenção frágil, tecida por gerações que mal imaginariam o nosso cotidiano. Por isso, diante das pequenas frustrações, vale respirar e reconhecer. Estamos vivendo um capítulo ímpar e passageiro da história humana. Este foi nosso primeiro mergulho em narrativas históricas. Produzi-los exige tempo e cuidado, então talvez façamos apenas 3 ou 4 por ano. Se gostou, seu retorno é essencial. Enquanto reflete, há outros vídeos por aí, caso queira mais distração ou mais perspectiva.